Quero saudar a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus pela sua vida, pela igreja, aqueles que nos acompanham de casa, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que nós possamos ter um culto nesta noite tremendamente abençoado por Deus e pela sua presença em nossas vidas. Queria convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos estar lendo Salmos 29. Salmos 29. Abra a palavra do Senhor aí na sua cadeira, em sua casa. Vamos estar lendo Salmos 29. Amém? Amém, igreja? Então vamos lá. A voz de Deus na tempestade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força. Que tudo vá mal em nossas vidas. Ainda que eu e você estejamos sofrendo, ainda que eu e você estejamos passando por toda essa questão dessa pandemia, famílias às vezes ficando doentes, pessoas desempregadas, mas meu irmão, a voz do Senhor, ela é poderosa para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Não desanime, não perca a esperança, porque o Senhor é quem nos fará andar sobre as águas. O Senhor é quem abrirá as portas para mim e para você. O Senhor é que trará saúde para o nosso corpo, para a nossa família. O Senhor que resgatará a sua empresa, a sua casa, tudo aquilo que durante esse tempo possa ser perdido aos nossos olhos. Mas tudo isso redundará em glória para o nosso Senhor, porque a voz do Senhor é poderosa. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Porque, ó Pai, a última palavra é do Senhor. E a voz do Senhor é poderosa para, ó Deus, transformar tudo aquilo que está, ó Deus, em desacordo, conforme a tua vontade e o teu querer. A tua vontade, ó Deus, a tua palavra, a tua voz pode trazer água, ó Deus, aonde não há água. Ó Deus, a tua voz pode trazer vida onde não há vida. A tua voz pode, ó Deus, fazer com que casamentos sejam reconciliados. Ó Deus, doenças sejam expelidas para a glória do teu nome. Ó Deus, desempregados estejam empregados. Porque, ó Pai, o Senhor é quem sabe que pensamento que tem a nosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que glorificará o teu nome, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, visite, ó Deus, a tua igreja, visite o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Continue a sustentar, continue, ó Deus, a dar forças a cada um deles. E nós, como povo do Senhor, nós confiamos na tua voz, na tua doce e bendita voz, que um dia nos chamou, ó Deus, da profundeza dos infernos, do pecado, para a suprema luz, aonde hoje nós habitamos, como filhos salvos, redimidos e lavados, pelo poder do seu sangue, que na cruz do Calvário foi vertido em nosso favor, e nós, como povo do Senhor, tomamos posse dessa bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, ainda em pé, quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios,
capítulo de número 9. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Nós vamos estar lendo do versículo 6 ao 10. Amém? E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém? Esse é o momento em que nós vamos estar consagrando os dízimos, as ofertas. Quero pedir a um diácono que coloque o nosso gasofilácio à frente, por favor, para que nesse instante nós possamos estar consagrando ao Senhor aquilo que Ele já nos deu. E você em sua casa, é só avisar a nossa irmã Cleide, a tesoureira, ou mandar alguma mensagem para algum irmão da nossa igreja, para poder recolher o dízimo em sua casa, se assim o irmão estiver impedido de sair do seu lar. E nós estaremos passando, recolhendo aquilo que é do Senhor, para que haja manutenção, para que haja bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor e consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas? Pedir a Simone que esteja orando. Senhor, nós te glorificamos, ó Pai, exaltamos o teu nome nesse momento. Deus, queremos oferecer a ti, ó Deus, tudo, ó Deus, que temos de melhor, ó Deus, a nossa vida em primeiro lugar, ó Deus, e também, ó Deus, com os nossos bens te glorificar, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado tanto, Senhor, o Senhor tem nos abençoado tanto, que o Senhor, ó Deus, firme em nós esse compromisso, ó Deus, de estarmos aqui em tua casa e de estarmos, ó Deus, também, ó Deus, devolvendo o que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, e fique conosco, porque este culto, ó Deus, é para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Ainda em pé, queria convidar os irmãos a estarem louvando ao Senhor nesse instante. Aqueles que estão em casa, que possa pegar o seu esposo, seu filho, sua filha, e junto conosco, como igreja, estarmos louvando ao nosso Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Louvado e bendito seja Deus. No Salmo 9, 1 e 2 diz assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Só Deus, Ele é digno de toda honra, toda glória e louvor. E em primeiro lugar, devemos louvar a Deus porque Ele merece. E o nosso louvor, ele não pode jamais depender das nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas mudam. Mas Deus, Ele é sempre igual. E eu queria convidar você a estar cantando esses cânticos, declarando que nós queremos louvá-lo, que nós queremos realmente bendizê-lo, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e louvor. Bom te ver aqui, Michele. Declare, você aqui e você aí, em casa. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar.
As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Só tu é merecedor de toda honra, toda glória e louvor. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome? Aleluias. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça
nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Porque muitas vezes nós só pedimos para Deus. E precisamos muitas vezes sentar, na verdade todos os dias sentar para ouvir Deus falar conosco. Porque a gente começa a ouvir as vozes do mundo, vozes da dificuldade, vozes daquilo que nós estamos passando, deprimimos com ela, alguma enfermidade, e o quanto nós necessitamos ouvir a voz de Deus. É tão bom ouvir a voz de Deus. Eu queria convidar você a cantar esse cântico, fazer dele a oração. A gente precisa ter muita fé para passar por todas as circunstâncias que Deus permite nós passarmos. E Romanos diz ali 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Essa é a esperança que nós temos, essa é a promessa do Senhor, que Ele está cuidando de todas as coisas. Eu queria convidar você, homem, a começar cantando aqui nesse momento, juntamente com ele e com o Marcelo. E as mulheres depois vão acompanhar eu e a Simone. Perto quero estar, Homens, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. apesar disso eu te louvo, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. As mulheres. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Todos. Tudo que há em mim, Oferte ao Senhor. quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo
agradecer, ó Deus, porque nós podemos te louvar em todo o tempo. Nós podemos te louvar em todas as circunstâncias. E queremos ser o adorador que o Senhor procura, louvando ao Senhor em todo o tempo, seja na enfermidade, seja, Senhor Jesus, em qualquer situação, seja na depressão, seja em qualquer situação. Ensina-nos, ó Deus, a te louvar. Ensina-nos, ó Deus, a ser gratos a ti por tudo. E agora, Pai, onde nós estamos aqui, e os irmãos lá em casa, Senhor, ó Deus, inculca a tua palavra em nossas vidas, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma, para que nós possamos ouvir a tua voz. É a tua voz que nós queremos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus, abençoa a vida do pastor Luiz, usa a vida dele como tu queres. Abençoa a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. E faça a tua vontade, aquilo que tu preparaste para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar, igreja. Boa noite, queridos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E nesse momento eu gostaria que nós estivéssemos abrindo a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 4 de 1 Crônicas. Nós vamos ler o verso 9 e verso 10. Não precisa erguer tanto. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Porque nós estamos com equipamento praticamente todo novo, né? Louvado seja Deus, né? Instrumentos e equipamento de transmissão, né? E louvado pela vida da igreja, né, que tem adquirido, temos renovado e assim, né, permitido uma melhor qualidade para os nossos cultos, as nossas transmissões, né. Hoje nós estamos com equipamento aí quase praticamente todos novos, e louvado seja Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, o tema da palavra do Senhor, as nossas vidas nessa noite, é alcançando a bênção de Deus. Alcançando a bênção de Deus. Hoje também, ao final, né, da nossa celebração, né, no encerramento da nossa celebração, pós-culto, nós teremos a nossa ceia, né, para os nossos irmãos que estão presentes, e nós queremos estar, né, oferecendo a ceia para os irmãos que não estão presentes essa noite, no próximo final de semana. Para tanto, eu preciso, né, de uma resposta dos irmãos que desejarem, os irmãos que podem, né, que estão aptos a estarem frequentando os nossos cultos, que durante a semana estejam dando a sua afirmativa, e para que assim nós estejamos tendo um número expressivo e oferecendo a Santa Ceia também no próximo final de semana. 1 Crônicas 4, 9 e 10 diz a palavra do Senhor. E Jabes, queridos, ele está inserido aqui no livro de 1 Crônicas. A tradição rabínica de Israel, ela é quase unânime em afirmar que a história
que é contada, inspirada por Deus, aqui em 1 Crônicas, ela foi feita por Neemias. E no período de Esdras e Neemias, quando Israel ele retorna do cativeiro babilônico. Nós vemos a Crônicas, né, de Israel, lá atrás, junto ao 1º e 2º Reis, mas ela é escrita depois do cativeiro babilônico, quando o povo de Israel ele retorna do exílio babilônico. Tanto que nós vamos ver que ela começa com uma genealogia. Ela vai começar com Adão, desde a criação, e vai até contando as famílias que voltaram do cativeiro babilônico. Assim, então Esdras e Neemias, eles vão fazer especificamente aqui Esdras. E nessa genealogia, desde Adão até a volta do cativeiro, nós temos aí em torno de 600 a 700 nomes de famílias que são trazidas, que são mencionadas aqui em 1 Crônicas. E por que, queridos, que Esdras ele vai escrever essa genealogia e os feitos dos reis de Israel, do povo de Israel, nesse período pós-cativeiro? Foi exatamente para estar resgatando os padrões de culto, os padrões de adoração na vida do povo e resgatando, assim, o ânimo, o vigor, o verdadeiro compromisso com Deus do povo que havia voltado. E ele está se reportando exatamente aqui no período dos reis de Israel, no período de Crônicas. E esse período, querido, é um período onde não havia rei em Israel. A palavra de Deus diz que cada um fazia aquilo que desejava. Não havia ordem, a palavra de Deus, a lei de Deus, ela havia sido abandonada. E o que havia nesse período era um período de trevas, era um período de escuridão, era um período de angústia, era um período, querido, que cada um fazia aquilo que desejava. Eles estavam na terra da promessa, e aqui a terra da promessa é aqui uma figura da abundante vida do Senhor, mas para eles era como se o Senhor, querido, não era mais rei, o Senhor não governava mais sobre as suas vidas, sobre os seus corações, sobre os seus caminhos, sobre as suas atitudes. E nesse período, então, o Senhor, por causa dos seus pecados de Israel, ele permite, então, invasões, ele permite tribulações, ele permite que o seu povo, ele fique sobre o jugo de outros povos, ele seja oprimido, esse povo ele fique com medo, esse povo ele fique, querido, numa situação de angústia, de dor, de opressão. E é exatamente nesse contexto que surge a genealogia desse homem. Até esse momento nós não vemos nada com relação aos outros, mas quando nós chegamos aqui em Jabes, em apenas 2 versículos, nós vamos aqui ver o Espírito de Deus, ele inspirando aqui Esdras a falar sobre a oração desse homem. E a oração desse homem, Jabes, essa oração, querido, essa oração de 2 versículos, essa oração ela foi atendida por Deus. Essa oração, querido, ela transformou a vida desse homem por completo, de uma forma total, de uma forma abençoadora. E Jabes significa dor, ou aquele que causa dor, aquele que traz a dor. E diz que em meio a dores ele nasceu,
e esse estigma na sua vida, junto com o momento em que ele está vivendo na sua nação, de angústia, de dor, de opressão, de jugo dos seus inimigos, ele faz esta oração. Na circunstância em que ele estava vivendo, ela transforma o seu ser. Uma das coisas que eu estava lendo essa semana e vendo, uma das últimas estatísticas, queridos, que nós temos, e que interessante que me chocou, foi que no início, querido, dessa pandemia, desse momento de aflição, desse momento de fornalha que é colocada ao mundo, que é colocada à igreja juntamente, seria o período que se esperavam, aonde a igreja ela se voltaria muito mais à oração do que em todos os tempos na história da vida da igreja, na história da igreja. E o que nós temos visto, querido, nas estatísticas é exatamente o contrário. E isso me choca, exatamente porque a igreja, querido, ao invés do momento de aflição, de fornalha, no momento, querido, de dificuldade, no momento, querido, de pesar, no momento, querido, de perda, no momento, querido, aonde ela está, queridos, enclausurada por medo, querido, de um vírus, de uma pandemia, a igreja, ela não tem clamado, ela não tem se colocado diante de Deus em clamor, em súplica, em oração. E essa perplexibilidade, queridos, das lideranças da igreja no mundo tem deixado atônitos. Em meio à dor, em meio à aflição, em meio à fornalha, em meio ao cadinho, querido, quando o fogo ele está, querido, ali queimando, ele está ali purificando o ouro. Nós não temos visto, querido, uma resposta da igreja. Exatamente ao contrário daquilo que Jabes, ele faz. E Jabes, nesse momento de dor, nesse momento de estigma na sua vida, de viver com dor, de viver na aflição, de viver com estigma de fracasso, de derrota, de medo, de angústia, de depressão, nesse momento, querido, aonde os horizontes, eles estão, queridos, embaçados, aonde nuvens negras pairam aqui sobre Israel, ele irrompe, querido, numa oração a Deus. E a palavra de Deus diz que no meio dessas 600 famílias, diz que Jabes, queridos, ele é o mais ilustre, o mais notável, diferente de todos os demais seus irmãos, naquela geração, naquele tempo difícil. E o que Jabes fez? E eu gostaria de estar mostrando, querido, 4 elementos aqui que Jabes, ele fez nessa oração que transformou a sua história, que transformou a sua geração, que transformou o seu tempo, que transformou a sua realidade. A primeira reação aqui que Jabes fez, queridos, que o tornou mais nobre, mais notável que todos os seus irmãos, e eu creio, querido, que é um desafio para nós. É um desafio para nós como igreja. Em primeiro lugar, diz que ele rogou a bênção de Deus.
no meio da aflição, no meio da angústia, no meio da dor. Queridos, a primeira coisa que ele faz, ele não vai nos noticiários, ele não vai nos vizinhos, mas a primeira coisa que ele faz é rogar a bênção de Deus. Diz ele que então ele invocou o Deus de Israel, o Deus que ele conhecia que era o seu Deus. Não era um ídolo morto, não era o Deus das nações, não eram os ídolos do mundo, querido. Ele não invoca nada disso, ele não invoca a saúde, ele não invoca os médicos, ele não invoca a ciência, ele não invoca os inteligentes, ele não invoca os notáveis da sua geração, mas diz que ele invocou o Deus de Israel, o seu Deus. Ele foi na fonte certa, queridos. Muitos, queridos, em meio à aflição, em meio à luta, em meio a tempos difíceis, têm ido na fonte errada, buscado em lugares errados, queridos, fazendo pedidos errados e com a motivação errada. Diferentemente aqui de Jabes, o seu clamor aqui é profundo. Ele diz: ó Senhor, tomaras que me abençoe. Ele irrompe, queridos. Ó Deus, ó Senhor, tomaras que me abençoe. Ele sabe, querido, que somente através da bênção de Deus ele pode sair daquela situação. Somente a bênção de Deus pode tirar ele daquele deserto, daquela angústia, daquele sofrimento, daquela realidade, querido, disfuncional. Somente Deus, somente a bênção de Deus, queridos. Ó Senhor, tomaras que me abençoe. Somente através da bênção de Deus, queridos, é que nós podemos, queridos, estar curando dos nossos traumas, das nossas neuroses, dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas debilidades. E o Senhor nos levar, como o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me levará para pastos verdejantes e águas de refrigério. Só Ele, querido, pode trazer esta vida abundante de satisfação e de alegria e de gozo. A bênção do Senhor, como diz a palavra do Senhor, a bênção de Deus enriquece e com ela não existe desgosto. A bênção do Senhor, querido, ela dissipa o desgosto. Tantas pessoas, queridos, angustiadas, desgostosas, queridos, da vida, desgostosas da realidade, mas ele diz que a bênção de Deus, ela enriquece. Não é de bens financeiros, mas ela enriquece a alma, ela refrigera a nossa alma, ela traz paz para a nossa alma e não existe desgosto. Por isso que o salmista, ele diz ali que ele se alegra quando disseram vamos à casa do Senhor, porque é ali na comunhão que o Senhor ali ordena a sua bênção e a vida para sempre. Deus, ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por isso, querido, é necessário somente clamar, como Jabes fez. Clame pela bênção do Senhor, pela bênção do Senhor sobre a sua família, sobre os seus filhos, a bênção verdadeira do Senhor sobre a cidade, sobre, queridos, as circunstâncias, e Ele abençoará. Em segundo lugar, a segunda coisa que Ele faz, Ele pede aqui o alargamento das suas fronteiras. Eu fico imaginando o alargamento das fronteiras, queridos. Gente, ultimamente tem gente que não tem saído nem no quintal de casa. A gente não tem podido sair de um lugar para o outro.
A gente tem vivido hoje, numa realidade, querido, de limitação existencial, física, emocional. Era assim que Jabes se sentia, um homem de dores, limitado. E a segunda coisa que ele faz, ele pediu o alargamento das suas fronteiras. Que o Senhor me alargue as fronteiras. Querido, ele não se acomoda àquela situação. Ele não se acomoda, querido, àquela realidade em que ele estava vivendo. Jabes não é homem acomodado, queridos. Ele não é homem acomodado. E como tem gente acomodada. Hoje, como tem gente, querido, sentada no comodismo, na miséria, dizendo é assim mesmo. Hoje a mídia, querido, ela está acomodada, querido, ao fracasso, a impor medo, a impor, querido, insegurança, a impor, querido, aquilo que é contrário à vontade de Deus, queridos. Frustração. Mas Jabes, ele olha para frente, ele quer mais terreno, ele quer que o Senhor alargue as suas fronteiras, as suas tendas, ele quer crescer, ele quer avançar. Não são as dificuldades, não são o medo, não são os inimigos, mas ele diz: Senhor, eu quero que as minhas fronteiras, elas se alarguem. Eu quero sair da mesmice, eu não quero viver essa vida de conformismo. Queridos, não basta muitas vezes nós estarmos nos desvencilhando das amarras do passado, de dor, se nós não estivermos desejosos e colocarmos diante de Deus para que Ele nos abençoe a estarmos alçando voos mais altos. A palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor, isso não é só no passado, no presente e no futuro, os que esperam no Senhor, esses voarão com asas como águia, querido. Esses voarão e não se cansarão. Até os jovens, eles se cansam. Até o presidente, o homem mais poderoso, querido, do mundo, Trump, ele tem que se dobrar, querido, diante das circunstâncias, mas a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor, esses voarão. Esses alçarão voos, queridos, esses correrão e não cansarão, esses não fadigarão, porque eles esperam, eles estão firmados no Senhor, o nosso Deus. O coração de Jabes aqui palpitava por vitória, querido. Por vitórias mais expressivas na sua vida, sonhos, ideais. E como nós precisamos hoje, querido, parece, queridos, que hoje nessa realidade é um fracasso, como se as pessoas fracassaram em tudo, vamos parar tudo. Não, queridos, em nome do Senhor Jesus. Ele diz que nós alarguemos as nossas fronteiras, que nós tenhamos sonhos mais elevados. Nós precisamos ter sonhos, queridos. Sonhos para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos funcionários, para as nossas empresas, sonhos para a nossa igreja, sonhos para missões, sonhos, queridos, para a nossa cidade, para o nosso país. Nós precisamos. Tem muita gente que deixou de sonhar. Tem gente que entrou num pesadelo existencial, queridos. Nós precisamos sonhar e sonhar alto. Jabes, ele dizia: há muito terreno para ser conquistado. E não há nada que impeça, queridos. Não há realidades que impeçam quando elas são feitas em Deus. Eu não pediria isso para o Everton, não pediria isso para o Levi, não pediria isso para o Paulo, mas para o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. O Deus que tem todo o poder, o Deus que para Ele não há impossíveis. Em terceiro lugar, que Jabes faz, ele suplica pela presença de Deus.
é diferente da bênção de Deus. Primeiro ele pede a bênção de Deus, e a bênção de Deus, queridos, é a transferência do poder de Deus sobre a vida dele. E ele quer a bênção de Deus para que seja bênção. E um dos propósitos, queridos, de Deus nos abençoar, Deus dispensar a bênção dele sobre as nossas vidas, é que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. Se tu uma bênção, essa é a palavra do Senhor, eu te abençoo para que tu abençoe outras. Mas ele aqui suplica pela presença de Deus. Ele sabe que Deus existe, ele sabe que Deus, ele está presente, que é onipresente, é onipotente, é onisciente. Mas aqui, quando ele suplica pela presença de Deus, é a presença manifesta de Deus, é a presença visível. É a presença de um Deus vivo, querido. Ele não se acomoda, ele também não é um ativista dentro da religiosidade, não é isso. Mas Jobe, ele entende que os seus sonhos, ele entende que o seu futuro, ele entende, querido, que tudo aquilo que ele precisa não pode ser realizado se Deus não for com ele. E ele diz, eu preciso, Senhor, da tua presença. Ele não quer apenas coisas, mas a primeira coisa mais importante que ele deseja na sua vida é o próprio Deus. Senhor, eu quero a tua presença na minha vida, a tua presença na vida da igreja, a tua presença na família. Queridos, coisas sem Deus não satisfazem a alma. Somente Deus, ele pode satisfazer. Quantos cristãos insatisfeitos, cristãos, queridos, frustrados, porque tem buscado em primeiro lugar, querido, as coisas que satisfazem, querido, a carne, e a presença de Deus tem ficado em segundo lugar, em último lugar. E o Senhor Jesus, ele diz, buscai em primeiro lugar a mim e o meu reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele deseja Deus. Sem a presença de Deus, nós não podemos caminhar vitoriosamente. Sem a presença de Deus, nós vamos cochear de um lado para o outro, nós vamos manquejar, queridos, mas é a presença de Deus que nos mantém em pé. A maior necessidade nas nossas vidas é de Deus, mais do que nunca. É de Deus, é da intervenção de Deus, da presença de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, da presença manifesta de Deus nas nossas vidas. Nós vemos ali no Velho Testamento que quando Deus, ele guia o seu povo, ele tira o seu povo ali do Egito, querido, e a sua presença vai com eles. E diz a palavra que Deus os guiou, Deus os protegeu e Deus os sustentou por 40 anos, dia e noite, querido, na sua caminhada, nas suas lutas, nos seus desafios, no seu dia a dia, querido. Se a presença de Deus, ela estiver à sua frente, nada pode te deter. Nada pode, querido, tirar a sua paz, nada, querido, pode te tocar. A palavra de Deus, ela diz que o maligno não lhe toca, não toca naquele que é ungido do Senhor. Jabes, ele suplicou pela presença do Senhor, ele se pôs de joelho, era um homem que se colocava de joelho em oração e busca, queridos, um coração inteiro, se dobra diante do Senhor. O Senhor Jesus, ele diz, eis que estou convosco agora desde a consumação dos séculos. Mas nós precisamos muito mais, nós precisamos ser cheios,
Nós precisamos dessa presença de Deus de uma forma manifesta nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E em quarto e último lugar, ele clama, ele pede pela proteção de Deus. É interessante que ele roga a bênção de Deus. Em segundo lugar, nós vemos aqui, queridos, que ele vai pedir o alargamento das suas fronteiras. Em terceiro lugar, a presença de Deus. E em quarto lugar, a proteção de Deus. Jabes, queridos, ele compreende que a jornada é cheia de perigos. Mesmo com a presença de Deus, a bênção de Deus, ele não ignora. Ele sabe que a jornada, o dia, as circunstâncias são cheias de perigos, de ciladas, de armadilhas, de lutas. Há caminhos escabrosos, tenebrosos, inimigos, ciladas, temores. Ele sabe disso, há ataques, e ele clama pela proteção de Deus. É a proteção de Deus em primeiro lugar. Ele não recorre ao exército de Israel, ele não recorre, querido, aos poderosos, mas ele pede a proteção daquele que pode proteger, aquele que verdadeiramente protege. Porque se ele não proteger, querido, porque se não tiver a proteção dele, em vão é a força do cavalo, em vão é a força do braço humano, querido. A palavra de Deus, ela diz que o homem ele pode cair 7 vezes, mas o Senhor é o quem o levanta de todas elas. E ele clama por essa proteção divina. Livra. O Salmo 91 diz que ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, se você fizer do Senhor o teu refúgio e fizer do Altíssimo a tua fortaleza. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você não precisa temer, querido. Você não precisa temer. Jabes, ele sabe que não pode vencer sem a proteção do Altíssimo. Nada o protegerá. A única coisa que pode protegê-lo é o Altíssimo. Somente em Deus nós podemos triunfar. O Salmo 34 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Não são de algumas. Muitas, elas são muitas. Mas o Senhor livra de todas, queridos. Não há aflições que Deus, Ele não nos livre. No momento, na hora e no momento dele, Ele nos livra. O salmista, ele diz, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Como está o teu coração? Cheio de temor? Nós vivemos o ano do temor, o ano do terror, queridos, o ano do medo. Esse vai ficar como o ano do medo na história. Mas vai ficar também, queridos, como o ano aonde um povo desse Deus, um povo que pode clamar a esse Deus e dizer, eu busquei o Senhor, diferentemente do mundo, e Ele me respondeu. É um Deus que responde. E Ele livrou-me de todos os meus temores. Qual é o temor do seu coração? E o texto termina dizendo, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Foi o único, querido, até agora, nas Escrituras, que todas as suas petições a Deus foram respondidas.
todas as suas petições. Deus responde às nossas orações e Ele muda a nossa sorte. É o Deus que transforma o choro, o pranto em alegria. É o Deus que transforma os vales em mananciais, queridos. É o Deus que transforma o cerco do inimigo numa porta de esperança, de novo, de renovação nas nossas vidas. Faça o que Jabes fez. Talvez a igreja não acordou ainda, queridos. Faça o que Jabes fez. Se tornou o mais ilustre, não porque foi rei, sacerdote, foi presidente, foi ministro, se tornou o homem mais ilustre. Alguém que poderia passar desapercebido, apagado, indiferente. Mas ele buscou e ele recorreu a Deus. Clame ao Senhor e você verá que um novo tempo ele vai raiar na sua vida. Eu convido você a se colocar em pé nesse momento. Eu quero orar juntamente com você. Eu quero orar por você juntamente com você. Independente da circunstância que você está vivendo, levando, querido. Eu gostaria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. A sua vida está diante do Senhor, como a vida de Jabes estava, e ele sabia disso. Mas o Senhor te chama a você invocar essa oração que veio do céu. Essa oração que desceu do céu na vida desse homem. E você, nesse momento, invocasse a bênção do Senhor. Invoque a bênção do Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Eu não sei qual é a sua realidade existencial. Eu sei a minha, querido, e Deus sabe a minha. Mas Deus, Ele sabe a sua e você também sabe. Coloque diante dEle e clame, suplique, mas suplique de coração, suplique aí na sua alma. Ó Senhor, clamor profundo, um clamor da alma. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, nós invocamos, ó Deus, o Teu nome. Ó Pai, nós precisamos, ó Deus do Senhor, como nós precisamos, como nós necessitamos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, como nós precisamos, ó Deus, da Tua bênção, a Tua bênção sobre as nossas vidas, a Tua bênção, Senhor, ó Deus, através das nossas vidas, abençoando outros, abençoando, Senhor, ó Deus, a realidade, ó Deus, ao nosso derredor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos, ó Pai, da Tua presença gloriosa, santa. Ó Deus, em nome de Jesus, nos livrando, Senhor Deus, de todo mal, de todo pecado, de toda cilada, de todo engodo. Ó Deus, de tudo aquilo, ó Deus, que assalta, Senhor, ó Deus, as nossas vidas. Coloca, ó Deus, a Sua mão de poder, ó Deus, alargando, ó Deus, as nossas fronteiras, as nossas tendas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus,
Ouça o nosso clamor, a nossa súplica, meu Pai. Oh Deus, eu sei que o Senhor nos ouve e o Senhor tem prazer, ó Deus, em atender a oração daqueles que clamam na Tua presença. O Senhor jamais rejeitará, o Senhor jamais deixará de atender um coração aquebrantado, contrito, um coração aquebrantado na Tua presença, meu Pai. Para a glória do Teu nome que nós oramos, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos, nós já estamos indo para o encerramento do nosso culto. Nós teremos agora um momento, um momento diferente de ceia, juntamente com os irmãos presentes. E nós queremos estar orando, orando, encerrando. E só lembrando, terça-feira, a nossa sala de oração, às 20 horas. Não deixe de estar nos acompanhando. Nós tivemos um probleminha no início do nosso culto, uns 15 minutos que nós tivemos com problema de sinal, mas o nosso culto estará na íntegra, tá? Estará sendo postado na íntegra. Esse períodozinho aí que você ficou sem ele, você pode depois acompanhar na íntegra a partir das 8h30, 9 horas, os irmãos podem estar acompanhando. Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos estar orando. Pai de infinita graça e misericórdia, esteja, Senhor Deus, nos levando, Senhor, ó Deus, aos nossos lares, debaixo da Tua graça, debaixo, ó Deus, da Tua mão de poder, das Tuas mãos, ó Pai, abençoadoras, as Tuas mãos de misericórdia, que se renovam sobre, ó Deus, as nossas vidas, sobre o nosso viver, ó Deus, a cada instante, a cada manhã. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus. Agora receba a bênção do Senhor, e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, queridos, sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. Vão em paz, vão em missão, e que o Senhor vos abençoe. Podeis assentar.